Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao curso Apocalipse, os sinais de esperança. Hoje nós vamos estudar a aula de número 9, que tem como título O Juízo Final. Introdução da lição. O juízo final vai sacramentar a punição àqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor. Nesta lição, faremos uma descrição do juízo final. Veremos os propósitos do juízo final. Conheceremos o tempo e local do juízo final. Identificaremos os agentes participantes do juízo final, finalizando o nosso estudo, identificando as etapas do juízo final. Item número 1 da lição, descrição do juízo final. O juízo final, ou julgamento perante o grande trono branco, será um rígido julgamento onde todas as pessoas de todas as eras que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, portanto, o rejeitaram como Salvador e Senhor, isto é, os não salvos, comparecerão diante do Supremo Juiz para receberem um justo juízo de condenação eterna. Portanto, o juízo final será o julgamento daquelas pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor de todas as épocas da existência da humanidade. Filipenses, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, descreve exatamente esse julgamento final, ou que nós chamamos também o juízo de Deus. E Apocalipse 20, 11 ao 15, diz o seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tanto aqui uma descrição detalhada do juízo de Deus, inclusive com as suas etapas, mas o que é relevante falar neste momento é que estas pessoas, que, os mortos, né? As pessoas que estão mortas, que não creram em Jesus Cristo, vão ressuscitar, mas não vão ressuscitar num corpo glorioso. Vão ressuscitar para um juízo, um julgamento final, segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros da vida de cada um. E esse juízo final é um juízo de condenação, onde estas pessoas serão lançadas para dentro do lago de fogo e enxofre, que é o lugar eterno e permanente de sofrimento. Portanto, aí está caracterizado a questão do juízo final, do julgamento final, ou também, como a Bíblia aqui bem coloca, o julgamento do grande trono branco. Vejamos agora o item 2 da lição, que vai falar sobre os propósitos do juízo final. Deus
no final dos tempos, de forma implacável, aplicará sua justiça, com uma severa sentença de condenação eterna àqueles que o rejeitaram como o seu Deus. Também há uma tão grande salvação no Senhor através de seu sacrifício na cruz. Essas pessoas que morreram sem crer em Cristo rejeitaram o próprio Deus e rejeitaram a grande salvação do Senhor Jesus, que foi através de seu sacrifício na cruz. Agora chega o tempo do juízo final. Ao mesmo tempo, ele vai banir agora de vez, neste julgamento final, todo o mal a partir da desobediência de Satanás no céu, que foi a rebelião, Satanás e os anjos, né, decaídos, e a dos homens na terra, desde o dia da queda de Adão e Eva até o último dia na terra. Então, esta será, sim, agora o banimento do mal. O mal vai sair do meio da humanidade. O mal será agora, no julgamento final, de vez aniquilado. E na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo faz exatamente esta assertiva de que o mal ele não prevalece. O mal ele será banido do planeta Terra. Filipenses capítulo 2, versículos de número 5 ao 11 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tanto aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão do exemplo de Cristo em sua humilhação para salvar a humanidade, mas no final, aqui no versículo 10, ele diz que todo nome vai se dobrar, ou vai dobrar, ou seja, todo joelho vai se dobrar nos céus e na terra e debaixo da terra para o nome de Jesus. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, aí está a condição de um julgamento final, de um juízo final, onde todos vão estar diante de Jesus e vai dobrar o seu joelho e vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, aí estão os dois propósitos para o juízo final. Ou seja, aplicar a justiça de Deus para a condenação eterna daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e seu sacrifício na Calvário e banir todo o mal do planeta Terra a partir da desobediência de Satanás no céu e das pessoas na terra, desde o dia da queda de Adão e Eva até o último dia da terra, que chega praticamente ao fim aí no julgamento final. Tem três da lição: tempo e local do juízo final. O julgamento perante o grande trono branco se dará logo após o reino milenar de Cristo. E a Santa Bíblia não menciona o local, se será no céu ou se será na terra.
pois anos fugiram da presença de nosso Senhor, não se achando lugar para eles. Aqui, né, esse item 1 aí, que está no quadro, bola amarela, mostra que depois do milênio vem o juízo final. Nesta cronologia aí dos eventos futurísticos, apocalípticos, que estão registrados na Bíblia. Lembrando que essa sequência aí não é uma sequência inventada para mostrar os eventos apocalípticos. Na verdade, essa sequência é uma sequência lógica mostrada na Bíblia Sagrada. E nós estamos agora na etapa do juízo final. No versículo de número 11 do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, Deus, ele aparece aí nessa cena de juízo final. Essa autoridade de Deus de julgar, ela é exaltada pelo seu caráter e poder sobre o universo criado. Porque esta visão até apresenta que da presença dele fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, Deus vai com toda a autoridade, com todo o seu poder, realizar este julgamento. Vamos agora para o item 4 da lição, que fala sobre os agentes deste juízo final. Claro está que Jesus será o supremo juiz, que irá presidir o julgamento perante o grande trono branco. Jesus, quando veio a esse mundo pela primeira vez, veio para salvar a humanidade. Agora, na sua volta, ele vem para julgar, ele vem para realizar o julgamento justos e dos injustos, daqueles que obedeceram a Deus e daqueles que não obedeceram. E esse é o momento do juízo final, onde Cristo aparece como o supremo juiz. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, do versículo 19 até o versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quase nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio.
Tanto aqui, Jesus fala da sua presença, da sua palavra, da sua autoridade diante dos homens. E vai também aqui mostrar que ele é que tem toda a autoridade para julgar. No capítulo 5 também, Jesus fala sobre isso, a sua autoridade, a, a, a sua participação como supremo juiz nessa, nesse julgamento. E diz assim, ainda também no capítulo 5, do versículo também 19 a 29, ele diz assim: Então lhes falou Jesus: Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque o honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Portanto, nestas duas passagens, nós estamos vendo claramente que Jesus tem toda a autoridade, porque ele é enviado do Pai, a palavra dele é a autoridade, é a verdade absoluta de todas as coisas em todo o mundo, e que ele, nesse segundo texto, explica a sua missão de realizar o julgamento nessa volta dele, ou na sua segunda vinda, julgar aqueles que não creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Outra passagem importante relacionada a essa questão dos agentes do juízo final está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 17, versículos 30 a 31, que diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 ao 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, aqui há uma alusão clara de que Jesus vai realizar esse julgamento. E o que está se referindo aqui é o discurso de Paulo. Né? O apóstolo Paulo, em Atenas, é que está falando isso. E ele vai, um dia, julgar a todos. Julgar o mundo com justiça. E esta referência, é claro, é para o juízo final. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo também
vai falar sobre esse assunto. E ele diz claramente na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu rei. Vou repetir esse versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Observe, então, que aqui o apóstolo Paulo ele está falando a Timóteo para que, dizendo que ele tem uma fidelidade na pregação da palavra, porque Jesus é, é quem vai julgar os vivos e mortos. Essa será a missão de Jesus na sua volta. Uma das, uh, uma das atividades, vamos dizer assim, um dos eventos que vai ocorrer, que é o julgamento final, em que Jesus será, então, o supremo juiz. Todos os mortos de todas as épocas que morreram fisicamente, sem o ato de arrependimento dos seus pecados e da aceitação de Cristo como seu Salvador e Senhor, ressuscitarão em um corpo não glorificado, esvaziando o Hades, para serem julgados e sentenciados à condenação eterna. Portanto, aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão e também farão parte como agente deste juízo. Na realidade, serão condenados. Condenação eterna já está sacramentada. Vai-se apenas, neste julgamento final, estabelecer esta condenação. Uma observação muito importante a fazer é que nesta segunda ressurreição, no final do milênio, haverá a ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Lembrando que na aula passada nós falamos que no milênio, parte de toda a humanidade que estará lá vai estar na natureza ainda não glorificada, o corpo ainda não glorificado. E pessoas vão morrer durante o milênio. Uns acreditando e aceitando em Cristo, aceitando seu sacrifício. Outros morrerão no sentido de estarem contra Cristo, no sentido de rejeitar a Cristo, como é o caso daqueles em que Satanás, a se soltar depois de 1000 anos, ele vai convencer milhares e milhares de pessoas por terem uma dura cerviz, por ter um coração de pedra, eles vão, Satanás vai convencer esses a se rebelarem contra o Senhor. Então esses também vão ressuscitar, só que para a condenação eterna. E os mortos durante o milênio, que, neste caso, obedeceram a Jesus, ficaram ao lado de Jesus, aceitaram o sacrifício de Jesus, vão ressuscitar, mas ressuscitar agora para um corpo glorificado. Este julgamento para os não salvos e os salvos terão várias etapas. Nós vamos falar no próximo item. E como nós lemos lá em João, capítulo 5, versículo 28 ao 29, vamos aqui rememorar esta leitura que nós fizemos. Ele diz no versículo 28 e 29, não vos maravilheis disto, que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Observe, então, que aqui ele está claramente, o apóstolo João está claramente
se referindo a uma ressurreição lá do juízo final. Não mais aquela primeira ressurreição que é do arrebatamento, que nós fizemos um estudo em aulas passadas. Na verdade, esta é a ressurreição do juízo final. Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele diz também, ele faz uma profecia, ou tem uma visão desse tempo do fim. Quando ele diz assim, Daniel 12, 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui também ele está a falar deste juízo final. Lembrando que no julgamento final, a igreja vai participar desse julgamento. Observe que após o arrebatamento, a igreja participou de todos os atos do arrebatamento. Ele participou do tribunal de Cristo, onde recebeu seus galardões, participou das bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo, veio com Cristo no segundo ato da sua volta para julgar as nações, para realizar a batalha do Armagedon, destruindo o Império Satânico, participou também do milênio, do governo de Cristo na Terra por 1000 anos, e agora participa também do juízo final. Ora, lembrando que no julgamento final, todos os mortos de todas as épocas que não creram em Jesus ressuscitarão, não num corpo glorificado. E aqueles que são de Cristo, que morreram durante a grande tribulação, que morreram durante o milênio, crendo em Cristo, esses ressuscitarão num corpo glorificado para a vida eterna. Os demais, mortos para a condenação eterna. E, portanto, aí nós temos esses dois agentes. Jesus, o supremo juiz, os ímpios, e a igreja também estará presente neste julgamento. As etapas do juízo final. Neste ponto da lição, agora, nós vamos trabalhar a questão de como vai ser esse juízo final. E nós vamos trabalhar especificamente a partir de passagens bíblicas importantes e explicar cada uma dessas etapas. E nós vamos iniciar, lógico, pela primeira etapa, onde fala, na realidade são 5 etapas, e a primeira é a apresentação dos não salvos em Cristo diante do Senhor no trono branco. Ação dos não salvos diante do Senhor no trono branco. E o que significa isso? Significa que os mortos de todas as épocas, desde Adão, ressurretos, ou seja, vão ressuscitar em um corpo não glorificado e se apresentarão diante do Supremo Juiz, que está assentado no grande trono branco. E aí nós temos que voltar às páginas de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que diz o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, todas as pessoas vão se apresentar diante desse trono branco. Já vimos e lemos passagens que diz que todos vão dobrar o seu joelho, confessar que Jesus é o Senhor. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Filipenses,
capítulo de número 2, versículos 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós já havíamos lido esta passagem, mas estamos agora confirmando mais uma vez que nesta apresentação dos não salvos, diante do trono branco, eles vão todos sem exceção, vão dobrar os seus respectivos joelhos e vão, com a sua própria língua, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a primeira etapa deste juízo final. Na segunda etapa, haverá a abertura dos livros das obras das pessoas. O julgamento começará, e para cada homem, quando eu estou falando homem, eu estou falando não só no gênero masculino, mas também no gênero feminino. Nós poderíamos dizer assim, cada ser humano, cada pessoa que se apresentar diante do grande trono branco, aí vai se abrir um conjunto de livros. O que é que estão registrados nesse livro? Nesse livro, ou nesses livros, estão registrados todas as obras. E até mesmo pensamentos deste homem ou desta pessoa durante toda a sua vida na Terra. Então, aqui nós temos que falar, reconhecer que tudo que nós falamos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos tem um registro no livro celestial. Por isso que a palavra de Deus diz que nada vai ficar encoberto. Tudo virá à luz. Tudo que foi falado no local mais sombrio ou no local mais secreto da terra, isso será revelado quando estes livros forem abertos. Tudo que a pessoa fez. E, como já falei, até mesmo os seus pensamentos. Estes livros, eles vão testificar diante dessa pessoa a má conduta moral dele ou dela. Vai testificar o seu não arrependimento de pecados. Vai testificar que eles não reconheceram Cristo como Salvador e Senhor enquanto esteve vivo na terra. Sabe o que significa esse livro das obras das pessoas? Significa uma prova documental de que aquelas pessoas não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para Cristo. E aí não terá como refutar esta condição de dizer: eu não sabia que o Senhor era o Salvador, nunca me falaram disso, e portanto aí está que esses livros, vamos dizer, fazendo aqui uma analogia, é a prova nos autos do crime que esta pessoa cometeu em não reconhecer Jesus como Salvador. Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 ao 13, diz exatamente isso. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se estava escrito nos livros. Portanto, os livros das obras das pessoas é o livro que vai determinar que aquela pessoa não reconheceu Jesus como seu Salvador.
Em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, versículo 14, fala-se também a respeito dessa condição de livros abertos, de registros bíblicos que vão estabelecer essa condição aí que nós falamos do julgamento final. Observe, então, que não tem como as pessoas negarem de forma nenhuma essa sua condição de ser condenado, porque aí estão as provas. Lembrando também que a igreja estará presente nesse julgamento. Eclesiastes 12, 14 diz assim a palavra do Senhor: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Claro que neste livro das obras das pessoas terão também coisas boas que essa pessoa fez em algum momento da sua vida. Mas o que determina, então, a sua condenação é que não reconheceram Cristo como Salvador. E, portanto, aqui no Salomão fala com veemência, faz uma assertiva de que Deus vai trazer a juízo todas as obras. E é aí, nesse momento, a abertura do livro das obras das pessoas. As que estão escondidas, que nunca foi revelado, serão reveladas naquele momento, sejam de obras boas ou obras más. Na terceira etapa, aí nós temos o livro da lei, a abertura do livro da lei. Jesus, ele é um justo juiz, como já falamos, é um supremo e justo juiz. E ele demonstrará para aquele que cometeu pecados que a base espiritual de seu julgamento tem como parâmetro os preceitos divinos exarados na Bíblia Sagrada. Então, observe que o julgamento não vai se pautar simplesmente porque alguém fez isso ou aquilo. Na verdade, o referencial que vai estabelecer que aquilo que a pessoa fez é pecado, que aquilo que a pessoa fez é que vai determinar a sua condenação, é o livro da lei, é a palavra de Deus. Por isso que essa palavra, ela jamais passará. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o referencial para todas as pessoas da humanidade de todos os tempos, desde Adão até os nossos dias. É aqui que estão registrados exatamente vamos dizer, os parâmetros, os preceitos divinos que nós devemos seguir, que nós devemos obedecer. E este será um livro referencial para dizer, olha, isso aqui que está escrito no livro da sua vida é pecado porque o livro da lei assim determina, assim esclarece. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 2, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículos 11 ao 16, ela diz o seguinte, Romanos capítulo 2, 11 ao 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei
procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Observe aqui no final o que o apóstolo Paulo diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Portanto, aqui ele se refere ao juízo final, ao julgamento final, e fala em texto anterior, em versículos anteriores, de que a lei é o referencial para se fazer esse julgamento. Esse é o julgamento. Tá? Então, ele, por exemplo, ainda no versículo 1, ele está dizendo, na realidade, ele está mostrando nesse capítulo 2 que os gentios e os judeus são igualmente culpados. Esse julgamento, no juízo final, não haverá exceção de pessoas. É um julgamento igualitário, um julgamento justo. Aí ele diz aqui, a partir do versículo 1 desse capítulo 2, ó, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aqui o apóstolo está falando, muitas pessoas até usam esse argumento. Não, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é longânimo, é paciente, ele é tolerante, então ele vai perdoar os nossos pecados. Não, Deus, ele é tudo isso, mas ele também é justiça. E ele vai julgar os atos das pessoas segundo o referencial que é a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus ela é santa, ela é sacra. A palavra de Deus é absoluta. E por isso nós devemos obedecer esta vontade de Deus que está exarada aqui na sua palavra. Por isso nós devemos ter o conhecimento, e não só o conhecimento, mas também a prática, a guarda desta palavra, a guarda dos mandamentos de Deus. Como quarta etapa, nós teremos a abertura do livro da vida. Testificado que o ímpio não cumpriu a lei de Deus, então é comparado o que está escrito no livro das obras das pessoas com o que está escrito no livro da lei, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Feita essa comparação e se constatando que há uma diferença, né? que as obras elas não condizem com o que está escrito na lei, na palavra do Senhor. E se constatando que esta pessoa ela não foi justificada pela fé em Jesus Cristo, ainda assim o seu nome será buscado entre os nomes dos salvos inscritos no livro da vida. E como seu nome não estará registrado no livro da vida do Cordeiro, este receberá o justo juízo de condenação eterna. Então, observe o seguinte. Vamos aqui recapitular um pouco do que nós falamos das etapas do juízo final. Todos se apresentarão diante do trono branco. Vão se abrir os livros das obras de cada um. Estas obras serão comparadas a um referencial
que é o livro da lei. Aí vai se constatar que não há um atendimento do que está escrito na lei. As obras dessas pessoas são obras totalmente contrárias do que está escrito no livro da lei. Então, por exemplo, essa pessoa no seu livro está registrado que praticou vários homicídios. O livro da lei diz lá em seu mandamento, não, nos 10 mandamentos, não matarás, não será homicida. Portanto, isso é contrário à lei. E isso, então, é passivo da condenação eterna, se esta pessoa não se arrependeu dos seus pecados. E aqui diz, se eles não estiverem justificados pela fé em Jesus. Jesus é que nos justifica. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, imediatamente o sangue de Jesus é que nos justifica. Nós não merecemos ser absolvidos disso. Mas o Senhor, ele nos justifica. Mesmo sem merecermos, ele dá o nosso habeas corpus. O que quer dizer? Nos liberta, então, desta condenação. Porque fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 ao 15, nós já lemos, mas vamos ler novamente aqui, e a abertura desse livro da vida. Diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se estava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam, a morte ou além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, aí, na sequência, comparada as obras dessa pessoa com o que está escrito no livro da lei, que é a palavra de Deus, e vendo que a obra dessa pessoa transgrediu a lei, ela será condenada. E se verificará se ela foi ou não justificada pela fé em Cristo Jesus. E onde é que vai se olhar se ela foi justificada ou não? No livro da vida. Porque as pessoas que são salvas em Cristo Jesus têm os seus nomes grafados no livro da vida. Ou seja, em letras garrafais. Está lá o seu nome. Então, por exemplo, se você se chama Maria do Carmo da Silva, então você é salvo em Jesus Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Maria do Carmo da Silva. E verificando-se então que o seu nome está lá, você é justificada pela fé em Cristo Jesus. Perdoados são os seus pecados e você terá o direito à vida eterna. Essas pessoas do julgamento final estão condenadas, porque não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E, portanto, não estão inscritas no livro da vida. E por isso mesmo estarão condenadas a um sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui o apóstolo João ele está se referindo à entrada na Nova Jerusalém. Então ele diz que na Nova Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade celestial onde nós vamos morar, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada.
Mas quem vai entrar lá é quem está inscrito na vida. Porque quem tem o seu nome inscrito no livro da vida é porque reconheceu Jesus como seu Salvador, é porque você foi justificado pelo Senhor. As pessoas que estão no julgamento final, no juízo final, infelizmente, não estão com seus nomes inscritos no livro. Serão julgados segundo as suas obras. Na última etapa vem a sentença dos ímpios. E aí está estabelecido que eles serão condenados a um sofrimento eterno no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembrando que algumas correntes teológicas não creem na questão da condenação em sofrimento eterno. Eles propagam que uma vez que a pessoa morre fisicamente e morre espiritualmente, não tem mais existência nenhuma. Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia creem, então, nesta condenação de sofrimento eterno no lugar chamado de lago de fogo e enxofre, porque a Bíblia registra que este lugar existe. E se a Bíblia registra que este lugar existe para tormento eterno, é porque ela tem exatamente este fim de lá estarem ou ficarem as pessoas que não creram em Cristo Jesus como seu Salvador e como Senhor. Nós lemos, mas é importante frisarmos novamente, essa condenação será esta, Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 ao 15, que diz: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É muito importante nós lembrarmos ou recapitularmos sobre esse juízo final. Porque muitas pessoas têm a ideia de que o julgamento final é um julgamento em que se encerra tudo ali e esse julgamento final é passível de mudanças. Na realidade, o julgamento final já está definido e é para a condenação eterna destas pessoas e e as pessoas que passaram pela grande tribulação e também pelo milênio, essas ressuscitarão não para a condenação eterna, mas para a salvação eterna. Uma coisa importante que eu falei, eu quero aqui, vou fazer aqui apenas uma analogia ou uma encenação, descrever, né, uma encenação, para que vocês tenham uma ideia da importância desse julgamento. Tá? Ah, nós falamos que na primeira etapa haverá a apresentação dos não salvos diante do trono branco. Na segunda etapa, haverá a abertura dos livros das obras das pessoas. Então, uma pessoa que vai estar diante do trono, condenada já, o livro da sua vida vai ser aberto. Quem estará participando desse julgamento? O Supremo Juiz, Jesus Cristo, as pessoas condenadas, que ressuscitarão, não ressuscitarão em um corpo glorificado, e a igreja. A igreja estará presente. Então, essa pessoa que tem pecados na sua vida, no seu livro, infelizmente, e não reconheceu Jesus, ela vai enxergar na plateia desse julgamento alguma pessoa conhecida dela, que também é pecador. E vai dizer: Olha, Senhor Jesus, eu estou sendo condenado pelas minhas obras. Mas quem ali está presente, sentado nesse julgamento, lá onde está toda a sua igreja, fulano de tal, que também é pecador. E ele está lá salvo. Aí Jesus mandará abrir esse livro das obras dessas pessoas. Aliás, Deus Pai dará ordem para abrir o livro
da vida dessa pessoa que está lá no meio da igreja. E trarão certamente muitos volumes de livros. Eles serão abertos, mas Deus Pai não vai conseguir ver o que está escrito nos livros dessas pessoas. Por quê? Desta pessoa. Por quê? Porque esta pessoa que agora está num corpo glorificado, salvo pelo sangue de Jesus, todas as páginas estarão avermelhadas com o sangue de Jesus. Todos os pecados foram o quê? Esquecidos, apagados. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não se lembra dos pecados daqueles que o temem. E, portanto, você foi justificado nesse sentido. Então, a abertura dos livros das obras são a prova cabal de que aquela pessoa está sendo condenada por aquele ato. O livro da lei é o referencial para comparar com aquelas obras e dizer, olha, o homicídio é pecado, o roubo é pecado, o engano, o amor ao dinheiro, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada vai ser comparada àquela obra e aquela obra vai ser reprovada, porque a lei, a palavra de Deus é referencial. Os que estão, mesmo assim, Jesus vai observar se o nome daquela pessoa está no livro da vida. E vai constatar que não está. E, portanto, não terá direito a entrar na nova Jerusalém. Não terá direito à vida eterna. E a sentença, infelizmente, é esta: a de sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Essa história do julgamento final é uma história em que aqui se pratica realmente toda a justiça na terra. Porque os eventos anteriores, você tem julgamentos, você tem sentenças, você tem punições às pessoas que são contra tudo que é de Deus, mas é aqui, no julgamento final, em que tudo é definido, acabado, no sentido de se ter vida na terra. Aí, o evento seguinte será novos céus e nova terra. Agora, todos em corpos glorificados, vivendo num lugar santo, onde há paz, justiça eterna, vida abundante, onde não haverá mais pecadores, pessoas contrárias, rebeliões, não haverá desigualdade entre as pessoas. Será um lugar de muita vida como a palavra de Deus, de vida abundante. E o juízo final é exatamente essa etapa final que termina os dias da humanidade no planeta Terra. Portanto, uma etapa muito importante na vida das pessoas. Um evento futurístico que vai ocorrer com certeza, porque está registrado na palavra de Deus. Concluindo então, hoje, o homem, ele carece da glória de Deus. Por este estado débil, moral e espiritual, o homem, quando estou falando homem, aqui eu estou falando do gênero masculino, feminino. Estou falando do ser humano. Porque a Bíblia usa a palavra homem para exatamente se referenciar a uma pessoa, a um ser humano, seja ela homem ou mulher, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, este ser humano, ele não possui, nenhum ser humano possui justiça própria para que ele tenha o direito à vida eterna. Muitas pessoas acham que pelas suas obras e pelos seus méritos, eles têm, pela sua justiça, pelo o que ele acha que é o que é certo fazer, acha que ele tem direito à salvação. Não.
Nenhum ser humano na Terra tem mérito para ser salvo. Então, o homem não possui justiça própria que lhe concede o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como um cidadão celestial pelo Supremo Senhor, pelo Santo Senhor. É preciso que esta pessoa, que este ser humano, ele seja declarado justo em sólidas e efetivas bases espirituais, para que o mesmo tenha uma larga porta para a salvação do juiz. Muitos colocam o juízo de Deus como a ira de Deus, mas na verdade é o julgamento, é a sentença de Deus para o pecado. Então, você tem que ter sólidas e efetivas bases espirituais para que você tenha uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e, por conseguinte, da condenação eterna. Sendo então esta declaração eficaz para a salvação somente através da fé em Jesus Cristo. De todos os eventos que nós estudamos aí, apocalípticos, né, desde o arrebatamento, passando pelo tribunal de Cristo, passando pelas bodas do Cordeiro, pela grande tribulação aqui na terra, pelo julgamento das nações, pelo Armagedon, pelo milênio, agora pelo julgamento final, todos esses eventos continuam como base de salvação a fé em Cristo Jesus. Quem foi arrebatado estará num corpo glorificado. Quem não foi arrebatado, mas viveu na grande tribulação e só será salvo se reconhecer Jesus como Salvador. Quem passou pelo milênio, num corpo não glorificado, só será salvo se crer em Jesus. E lá, no julgamento final, é que essas pessoas que morreram na grande tribulação e no milênio ressuscitarão. Uns para a condenação eterna, outros para a salvação eterna. Mas o que fica, vamos dizer assim, sacramentado é que em qualquer época da existência da humanidade, só Jesus salva. Somente em Jesus é que nós temos a salvação. E assim nós terminamos esta parte relacionada aos eventos apocalípticos aqui na Terra. Na próxima aula, vamos falar sobre os novos céus e a nova terra. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula do curso Apocalipse, os sinais de esperança. Se Deus permitir.